Você que nos acompanha aqui no Nota de Rodapé, boa tarde, uma boa segunda-feira para vocês. Mais um programa aqui. Antes da gente apresentar a nossa convidada aqui, muito especial, a gente começar esse papo, só dando alguns avisos. Toda terça-feira, às 16 horas, no Antena Press, a gente tem a nossa coluna lá sobre história e cultura, então nos ouça. Abra uma aba aí no seu computador, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Já é um absurdo você estar ouvindo esse programa nesse relacionamento abusivo e não vai lá se inscrever. Também acompanhe a gente no Instagram. A gente sempre faz sorteio de livros lá, sempre está divulgando bastante evento sobre história, sobre ciências sociais, filosofia. Enfim, esteja aí, a gente tem sempre bastante conteúdo bacana. Agora, falando em bacana, eu tenho uma pessoa muito bacana para conversar hoje, que ela é historiadora, mestrado, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e professora na Unital, está também como professora visitante na Unifesp, também conhecida como... Na Unifesp não, na UFMS. Também conhecida como a melhor amiga brasileira do Homi Baba. A gente conversa hoje aqui com a Suzana Salgado Ribeiro. Professora Suzana, tudo bem contigo? Muito obrigado por estar aqui, viu? Jonathan, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? E por essa apresentação tão generosa e carinhosa. Muito, muito obrigada. Já vamos começar porque o pessoal vai assistir no YouTube. Você recentemente teve aí na nossa entrevista com o Homi Baba. Como é que foi? Como é que se sentiu conversando com ele? Na... Conte-nos como foram aquelas 2 horas. Foram 2 horas desafiadoras, mas foi uma honra, né? Eu acho que quando a gente conversa com uma pessoa que é nossa nota de rodapé, né, em tantos os trabalhos, enfim, é uma coisa que a gente tem que beliscar a gente mesmo para entender que aquilo é verdade, né? Então, desde que quando você me convidou pelo e-mail, a primeira sensação que eu tive é: será que ela me mandou esse e-mail para a pessoa certa, né? E daí depois que eu confirmei que era a pessoa certa, eu falei, nossa, eu tenho que estudar tanto nessa semana. E foi uma emoção, assim, estar com ele, né, numa mesma sala, mesmo que virtual, né, entender que ele estava respondendo uma pergunta para mim, assim, sabendo, falando meu nome, enfim, é uma coisa que a gente tem uma grande admiração por professores, né, e por pessoas que marcam a nossa produção. E o Baba é essa pessoa para mim, né, então, ter tido essa oportunidade foi fantástico. Fora que a entrevista eu acho que foi excelente, porque foi possível, e quem for ver a entrevista depois vai ver, assim, ele em produção intelectual. Ele estava ali conosco pensando coisas novas, né? E nos provocando a pensar coisas novas, elaborando conceitos ali, né? Então acho que é um bom exemplo de como a gente vê um intelectual em ação, né? Foi muito bom. Foi bem bacana, foi um momento interessante porque parece até que virou virou terapia depois de algum momento, né? Uma grande terapia coletiva e basicamente o Homem Baba falando, calma, tudo vai dar certo. Ou deixando às vezes um pouco mais preocupado também. Como é que mas como é que a obra do Homem Baba entrou na sua vida? Assim, quando que você se deparou com o trabalho dele? Então, na verdade, desde o mestrado, eu comecei a estudar movimentos sociais e as questões de interação e de alguma questão de identidade, identificação, né? E daí, no mestrado, eu já li o Baba, mas eu confesso que não era uma coisa que estava próxima, né? Mas no doutorado, eu acabei caindo assim, mergulhando na obra dele e tendo mais diálogo, né, com isso, porque eu fui estudar, bom, minha carreira começou indo para as marchas dos movimentos sociais, principalmente o movimento Sem Terra, né, então eu fui e gravei entrevistas com pessoas lá na marcha de 96, enfim, e daí em 2005 eu estava fazendo meu doutorado e eu fui à marcha com a ideia de ver como esse ritual acabava consolidando ou não processos de identificação naquelas pessoas que estavam participando, né?
E daí, com isso, gravei as entrevistas e eu tinha um grande desafio, porque nas entrevistas aparecia, sim, uma identidade, né, sendo forjada ali naquele ritual, mas, ao mesmo tempo, apareciam muitas dissonâncias, né, aparecia uma complexidade de formas de se ver essas identidades e de formas de interagir com o movimento, né, daquelas diversas pessoas. E daí não dava mais conta de uma coisa sólida, né? Como muitas vezes os movimentos gostam de se, né, identificar, aparecer. E os conceitos de hibridismo, né, e a própria ideia da cultura como esse lugar que permite a conciliação de diferentes e a produção de uma coisa terceira, né, digamos assim, e um terceiro espaço, caiu como uma luva ali, né, para ler aquelas entrevistas, que eram, na verdade, a formação de um terceiro espaço. Então, foi uma coisa que eu comecei a ler mais, né? E, enfim, me aprofundar um pouco mais. Isso lá no doutorado. E daí eu nunca mais parei de ler o Baba, né? E isso que eu tô falando é do livro Local da Cultura, que é o livro mais conhecido dele aqui no Brasil, que foi traduzido, enfim. Mas depois disso eu fui passando a perseguir, digamos, a obra dele, né? E mais recentemente, a obra dele vai dialogar com essa ideia de narração, né? Narrativa, ato narrativo, direito, né? À memória. E, enfim, isso casa muito perfeitamente com quem mexe com narrativa, né? E registra história oral e trabalha com história oral. Então, daí me aproximo mais, né? Dessa questão. Então, na verdade, conheci como todo mundo, né, lendo o livro que estava sendo lançado, e daí as pesquisas me levaram a aprofundar nos conceitos que ele lança, que são muito interessantes para a gente ler o mundo contemporâneo, né? Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais da sua pesquisa, tem uma parte que eu gosto demais das nossas entrevistas, que é saber um pouquinho mais do o começo de tudo, sabe? Antes de você saber o que era historiografia. Você é de São Paulo mesmo, você nasceu em São Paulo. Me fala um pouco, como é que foi tua infância e quais foram os elementos que te guiaram até o curso de graduação de História, passando pelos sombrios tempos de curso de jornalismo? Eu sou nascida no interior de São Paulo, numa cidadezinha de nome grande chamada Pindamonhangaba. E aqui eu nasci praticamente, né? Agora eu moro em Pinda novamente, mas eu mudei de Pinda muito cedo na minha vida, né? Meu pai era jornalista e talvez daí venha já a relação com os tempos de jornalismo, né? E a gente sempre mudou muito. Meu pai era um cara que eu admiro muito e que fez uma trajetória de muito pouco sossego dentro do jornalismo. Então, ele foi para Manaus, quando estava fundando a Zona Franca, ele trabalhou em Brasília, ele trabalhou em São Paulo, muito tempo na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, isso sempre nos colocou a família como um todo, em um âmbito que a gente tinha muito contato com muita gente e gostava muito daquelas informações e daquelas coisas. Ao mesmo tempo, não dá para esquecer, né? Eu nasci no meio, né, do governo militar, da ditadura que a gente viveu, né? Então, o meu pai, como jornalista, também vivia essa tensão, né, da ditadura e dos colegas sumindo e sendo torturados, e tudo aquilo fazia parte da minha vivência cotidiana dentro de casa, né? A gente sabia das coisas o tempo todo, né? E eu cresci com isso. Então, eu cresci vendo a história acontecer, digamos assim, né? E me incomodando muito com algumas questões que estavam ali, né? Do sumiço das pessoas, da morte das pessoas, enfim. E daí, bom, eu tinha visto isso, e minha mãe é professora de história, de ensino regular, né? Da educação básica. Então, eu cresci com esses dois grandes faróis na minha vida, né? O meu pai, jornalista, que eu entendia que fazia história no cotidiano dele, e minha mãe, professora de história, que ensinava história e questionava, ensinava esta outra história, né? Mesmo em tempos de ditadura.
E eu cresci nesse meio, e eu lembro muito claramente de alguns eventos, por exemplo, da redemocratização, ou da Direta Já, por exemplo, que eu estava lá no Anhangabaú com meu pai, né, muito criança, a gente participando dessas coisas, e de todo aquele processo de redemocratização e de mudança, enfim, de um país que a gente gostaria que tivesse só andado naquele sentido, né, e que não tivesse tido nenhuma revisão dessa história. Mas, enfim, frente a isso, eu sempre fiquei muito encantada com essas possibilidades. História era uma disciplina dentro da escola que eu adorava, e embora eu nunca não tenha sido muito boa em física, química, matemática, história sempre foi uma coisa que me seduzia, né? E eu passei, então, a projetar a ideia de ser isso como profissão. Mas eu não tinha nenhuma dimensão da pesquisa. Eu queria ser professora de história, né? E confesso que quando me formei, fui com muito prazer, né, e muito respeito à profissão ser professora de história. Fui para a educação básica, dar aula, comecei com EJA, né? Comecei dando aula em EJA, depois fui dar aula para o ensino médio, depois fui dar aula para o ensino fundamental, e foi assim, uma trajetória que eu adorei fazer, né? Eu gosto muito, e a minha profissão, eu entendo que é ser professora. Eu sempre me identifiquei sendo professora, né? Depois de professora, eu sou também historiadora, né? Eu tenho a formação do bacharelado da licenciatura, mas eu gosto, né, de ser professora. E depois de ser professora do ensino básico, eu virei professora do ensino universitário, né? Mas essa é minha grande ocupação. Então, foi desse caldo, digamos, político e crítico, né, que eu já tinha dentro de casa, que veio a inquietação, né, para fazer o curso de história. Mas eu tinha dois desafios. O meu pai queria muito que eu fizesse jornalismo, e eu, na verdade, naquele momento não tinha uma decisão tão clara, né, de que canoa colocar meu pé, né? E eu, por muito tempo, né, por 3 anos na graduação, eu coloquei um pé em cada canoa, no jornalismo e na história. E eu, na verdade, só fiz uma opção pela história, de verdade, que acho que foi uma opção acertada e gosto muito dela, quando eu fui chamada por um professor da graduação, o professor José Carlos Sebe Bonmei, a fazer uma iniciação científica. E eu ganhei uma bolsa da FAPESP, que era uma bolsa minha. Eu já tinha uma bolsa de um projeto coletivo, né, do PIBIC e tal. Isso, PIBIC. Mas essa era uma bolsa minha, da minha pesquisa, né? Ai, E daí, saudade da época que existiam bolsas por aí, né? então, e daí naquele momento foi uma grande virada para mim, né? Porque daí naquele momento eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é aqui que as portas estão se abrindo. E eu sempre gostei muito da história. E daí, e também o curso de história que eu fiz lá na Universidade de São Paulo era um curso muito interessante, porque os professores faziam com que a gente lesse muito, mas também pensasse muito sobre a prática do historiador, sobre a análise documental. O tempo todo a gente tinha que estar articulando as coisas. Então, foi muito desafiador para mim, né? E eu adorei. Daí abandonei o jornalismo, né? Tranquei a minha matrícula lá na Você PUC. estava fazendo os dois juntos, né? Os dois juntos. Fiz por 3 anos os dois juntos. Daí, na verdade, 2 anos e meio. Daí, no final, né, na virada para o terceiro ano lá, eu fiz algumas disciplinas só, já fui diminuindo no jornalismo, e daí resolvi ficar na história mesmo. Daí a paixão bateu e não abriu, não abri mais mão, né? Mas gostar mais de história te fez detestar mais jornalismo? Ou você consegue ter uma relação amistosa? Não, eu tenho um respeito muito grande pelo jornalismo, pelos meus amigos jornalistas, né? Até porque vim de uma família, assim, minha comida foi paga pelo jornalismo, né? Durante muito tempo. Então, eu não sou daquelas que cospe no prato que comeu, não. Mas eu acho também que o jornalismo do qual eu sou filha modificou muito, né? Hoje a gente tem um jornalismo que é muito raso e é muito agência de publicidade que replica, né? Releases que vêm já prontos, né?
jornalistas que são mais mal formados e jornalistas que têm pouco investimento também nas vontades e nas coisas que eles podem fazer. Assim como estão tentando fazer com a universidade, o jornalismo não tem mais pesquisa, né? Não tem grandes reportagens mais. E isso é o que faz ele ficar mais pobre, né? E é o que fará a universidade ficar mais pobre se deixamos, né? Se vamos deixar isso acontecer no futuro. Então, eu acho assim, quando a gente perde para o mercado, digamos, né? E opta pelo mais barato e não pelo melhor, a gente paga um preço. O jornalismo está pagando esse preço há algum tempo e a universidade pode pagar esse preço também. Então, eu vejo que existe vida inteligente nos dois lugares, mas ela, às vezes, é sufocada por questões de outras ordens aí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para te complicar mesmo. Como é que esse tempo no curso de jornalismo te mudou como historiadora? O que você acha que você tem, talvez, de característica como historiadora que foi por conta do jornalismo? E até que ponto essas duas áreas conversam? Então, eu acho que muito, na verdade, né? Eu acho que, por exemplo, hoje eu faço pesquisa em história oral e eu tenho uma preocupação com o tempo presente ou com o que as pessoas vão chamar de história imediata, até porque eu tenho alguma carga dessas preocupações de um jornalismo e de um jornalismo, digamos, bem feito, né? É, eu brinco, às vezes, o primeiro livro que eu lancei, que foi sobre a marcha de 1996, né, a marcha por trabalho, emprego e justiça, né, do Movimento Sem Terra, ele foi indicado para o prêmio Jabuti numa categoria de livro-reportagem. Não somos nós que colocamos a definição, né? Quando o prêmio, os avaliadores do prêmio é que colocam o livro, né, em uma determinada categoria. Mas parecia, né, que eles já achavam também que a relação entre história e jornalismo era bem próxima ali, né? Então, assim, eu não vejo isso como alguma coisa negativa, né? Eu acho que as coisas podem ser, se bem feitas, e podem ser complementares, assim. Mas eu entendo que o olhar do historiador seja um e o olhar do jornalista seja outro, né? E que cada um no seu fazer podem fazer coisas muito boas. O jornalista, ele tem uma necessidade de ser síntese, né, de ser sintético, é esse o olhar do jornalista. Ele pega um monte de coisa e faz uma síntese, e apresenta e divulga, né, para um público mais geral. O olhar do historiador, pesquisador e etc., tem que ser um olhar analítico, né, e, portanto, profundo. Ele não pode fazer só sínteses, ele tem que entrar em cada caixinha, abrir a caixinha e destrinchar, né? E daí, nesse sentido, acho que temos muitas aproximações, principalmente eu com a história oral, com registro de histórias, etc., mas o objetivo final é diferente, né? Porque um quer gerar uma matéria de jornal, né, no final do dia, sintetizar e colocar para o grande público. E o outro, no meu caso, quer compreender a complexidade disso, né, e não necessariamente pensar para o grande público, mas sim pensar a complexidade em si, né, e uma coisa nem sempre é exatamente complementar nesse sentido, né, mas eu acho que bons jornalistas tendem a procurar bons historiadores para fazer as suas matérias, né? E quando isso acontece, o trabalho deles fica melhor, né? E o nosso trabalho se explica para um grande público, que também é uma coisa importante, né? Tá, mas como é que você vê, por exemplo, trabalhos de historiografia feitos por jornalistas? Ah, então, daí acho que também tem. É um outro ponto, eu entendo, assim, que é um outro ponto, é um outro mas ponto. eu queria saber o que você tem a dizer. Então, eu acho assim, eu não tenho um a priori, Jonathan, de falar assim, ó, esse profissional, porque tem essa formação, é capaz ou não de fazer isso. Mas o que a gente vê é que existe um exercício de alguns jornalistas, até olhando o mercado editorial, etc., de produzir trabalhos que se dizem de historiografia, mas não fazem o trabalho analítico que eu estava falando aqui, né? E daí fazem leituras rasas de processos históricos muito complexos e muito difíceis, e daí são um desserviço para a própria história do país, né?
Então, assim, isso é lamentável, né? Ah, todos são assim? Não, conheço alguns jornalistas que fazem bons trabalhos, né? Às vezes não das melhores maneiras possíveis, mas assim, fazem boas pesquisas, contratam historiadores para suas pesquisas e complexificam. Mas assim, é, perceba, não é um profissional que é capaz ou não, né? Mas daí também, como eu falei, né, na minha formação e na formação do historiador, a gente aprende a ler o documento de forma mais completa, complexa, né? Contextualizar, né, com cada momento histórico, etc. Talvez essa formação falte ao jornalista. Né? O meu pai que brinca muito até hoje, que ele fala que ele é um juntador de letrinhas formado em ciências sortidas. E o jornalista, eu acho que tem que ser um pouco isso mesmo, né? Ciências sortidas, no sentido de que ele tem que pegar um mundo que é vasto e dar uma explicação mínima sobre isso. Isso não é o que eu sou, né? Eu não sou formada em ciências sortidas, eu sou formada em uma só ciência, se é que ela é ciência, mas enfim, é uma coisa só, e eu entendo talvez muito de pouco, né? E o jornalista entende pouco de muito, né? Então são duas coisas diferentes. Enfim, é possível um jornalista fazer um bom trabalho de história? É. Temos alguns exemplos? Poucos, né? Talvez eles precisem, quando entram nessa outra área, entender a complexidade dessa área e dominar as ferramentas dessa área, que às vezes isso não é feito, né? E quais jornalistas que você pode citar que fazem bons trabalhos de história? Talvez de história não. Agora vem um nome, por exemplo, de um livro que é do Caco Barcelos, né? Ou seja, é um cara que é sério no fazer dele, né? Não é propriamente história, talvez essa história imediata, né? Eu gosto das coisas que ele produz. Rota 66, por exemplo, é um livro que é referência, né? Enfim, é um bom trabalho de pesquisa, trata as fontes com alguma dedicação, né? Agora fugiu o nome, isso você corta, estou tentando lembrar. O autor do Chateau, Fernando Moraes, fez alguns livros, né? O que ele fala do Corações Sujos, eu acho que é sobre a imigração japonesa. Ele faz uma boa pesquisa, inclusive em acervos, enfim, que são interessantes, né? Quando eu falei dos processos, é que muitas pessoas falam que o processo de pesquisa com ele não é tão fácil e tal, pessoas da pesquisa, que fizeram parte da pesquisa com ele. Mas, enfim, o resultado é competente, né? E existem outros que são folhetins, né? Assim, coisas muito rasas, né? Então, que pretendem quase que charges da história, né? E que são bastante comprometidos em termos de pesquisa, em termos do que veiculam como não tem pesquisa, né, na verdade, mas como representação ou narrativa histórica, né? Então, daí me refiro aos guias incorretamente, politicamente incorretos, enfim, Politicamente incorreto. essas coisas que são absurdos, né? Assim, tem coisas erradas ali, né? Então, enfim, mas também não quero ficar aqui na posição de julgadora, né? Ou de juíza, esse é bom, aquele é Imagina, a ruim, gente, né? historiador, adora cagar regra, sim, a gente adora ser juiz dos outros. Não, eu sou uma boa herdeira do Mark Bloch, que fala que a gente não pode fazer isso. Então assim, para mim, Ai, né, vocês da USP são tão apegados nessas coisas, viu? mas assim, acho que poderiam ter pesquisas mais competentes e mais completas feitas, até para ser engraçado, até porque tem uma parte da história que é bem engraçada, né? A gente não precisa ser sisudo e chato, né? Mas também não pode ficar só olhando o mercado editorial, né? Na minha forma de ver, mas enfim. Olhando para as pesquisas que você desenvolveu durante na iniciação científica, você fez uma pesquisa sobre alemães prisioneiros no Vale do Paraíba. O mestrado, você foi para olhar para o MST, né? Enfim, fazer até um trabalho de história comparada, que até falando também sobre isso. E já no doutorado, você foi para um outro campo também.
por uma pesquisa diferente. Como é que foi esse seu caminho de pesquisa? Como é que você foi se interessando por esses temas? Como é que o SEB apareceu na sua vida? E eu quero adiantar, eu tenho um puta medo do SEB. Eu vi o SEB 2 vezes. Eu ouço histórias assim, sempre dele, até Jays orientando. O SEB é uma pessoa excêntrica, se eu posso dizer. Me fala como foi a tua experiência com ele, porque eu percebo que você tem até um tipo de temperamento, um tipo de conversa, assim, que você é muito, enfim, você é muito diferente. Como é que você sobreviveu esse tempo todo? É isso que eu quero saber. Como é que foram esses anos? Bom, eu acho que talvez, para responder as duas partes da sua pergunta, elas sejam comuns, né? Eu acho que tenho como linearidade nas minhas diversas pesquisas essa paixão pela história oral. E essa paixão pela história oral está muito ligada, né, ao professor Sebe, né? Enfim, que me descobriu na graduação. Eu fui aluna dele de metodologia de pesquisa, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu sentadinha lá na minha cadeira de, né, ali anotando as coisas e tal, e ele me chamava de jornalista, porque ele sabia que eu fazia 2 cursos, enfim. E daí, quando eu fiz o trabalho, entreguei o trabalho final para ele, ele gostou do trabalho final, e ele me chamou para fazer parte do núcleo de pesquisa, não sem antes me desafiar, né? A tomar um rumo, a decidir que lugar que eu ia ficar, enfim. Ele não aceitava que você não ficasse nos 2 cursos? Ele tinha uma certa resistência a isso, né? Ele achava que eu tinha que seguir a carreira da história. E que no fim foi o que eu acabei fazendo, inclusive pelas portas que ele me abriu, né? Então, assim, ele fez por merecer, ele ganhou mesmo a batalha aí, né? Ele fez uma pela história, tá bom. E daí ele era um cara muito bravo, né? Sempre foi. Então você falou, eu tenho medo do Seb. Acho que no começo eu também tinha um pouco, né? Mas ao mesmo tempo ele é um cara que foi muito respeitoso sempre comigo, né? Ele abriu portas para mim, né? E eu sempre coloquei as coisas que eu gostaria de pesquisar. Então a primeira pesquisa tem muito a cara dele ainda e minha, assim. Ele também é do Vale do Paraíba, né? Ele é de Taubaté, a cidade onde eu sou concursada na universidade, né, de Taubaté, mas ele tinha essa coisa com o Vale do Paraíba, eu também, né, isso nos aproximou, eu fui me apaixonando pela história oral, fui sendo picada por essa mosquinha aí, e ele sempre levou isso muito a sério, né, desde o tempo que as pessoas nem falavam em história oral, e isso é bom que se marque aqui, né, eu lembro de professores, vizinhos de sala, que se reuniam, professores muito queridos para mim hoje ainda, mas assim, que naquela época era muito difícil. Elas, né, no caso, eles também, viravam e falavam assim, o que vocês discutem em história oral? A marca da fita que vocês vão gravar a entrevista? Porque não tem nada para discutir nesse negócio, né? E daí, Que assim, ou maravilhoso. seja, isso não era nenhuma área ainda, isso não era um lugar de conhecimento, né? E o SEB sempre muito, embora bravo e austero no seu modo de fazer, muito pouco convencional nas coisas que abraçou na carreira, né? Então ele também é esse in-between aí, né? Essa coisa, esse novo lugar, né? Porque ele é de uma academia, digamos, dura, mas ele muito revolucionário, no meu modo de ver, ao inaugurar na Universidade de São Paulo, que é uma universidade bastante tradicional, né? Um campo como a história oral, que, enfim, e recebia críticas muito duras dos seus colegas, né? Que não consideravam isso um lugar de produção de conhecimento, né? E ele enfrentou isso, criou um núcleo, orientou muita gente. É um dos caras que, se a gente fizer levantamento de quantas teses e dissertações, é um dos caras que mais orientou gente. Cá para nós orientou muita mulher, o que eu também acho que ele tem um pró nessa área aí, né? E, assim, embora algumas pessoas e muitos ex-orientandos vão apontar limites e etc., e eu acho que tem, e todos temos,
Eu espero que os meus ex-orientandos não sejam tão duros comigo, porque certamente tenho mais limites do que o professor Seb tinha ao nos orientar, né? E acho que tem uma questão de geração também, né? A gente tem uma geração que é a dele, que foi formada e pensada numa academia muito mais dura, muito mais masculina e muito mais, enfim, sisuda mesmo, né? E a nossa, que já pensa uma flexibilidade maior, né? Nessas relações pessoais que estabelecemos, né? Mas hoje me arrisco a dizer, né? Depois de, não sei, acho que eu tô com o Seb e em colegas, acho que ele é um colega hoje, né? Mas me arrisco a dizer que ele é mais do que isso, ele é um amigo mesmo, né? Então criamos uma relação. Mas não foi um cara que do primeiro encontro já foi amiguinho, né? E eu acho que ele nunca se propôs a isso mesmo, né? Ele queria ser o professor, e ele foi o professor, e até hoje é, né? Mesmo sendo colega, continua sendo professor. A gente hoje troca em outro nível, mas continua sendo. Assim, e só para deixar claro, porque eu não vi nenhum ex-orientando falando mal do SEB, viu? É porque depois um atrás do Luiz Felipe e da Samira, fala, o que você tá falando do SEB? Não, eles não falaram nada de mal do SEB, não. Mas é a fama, né, que ele tem de ser, de fato, uma pessoa dura. Tem duas pessoas que eu tenho um certo medo, assim, por questão da fama de ser dura. E dois, acho que foram professores seus. Um que é o SEB, outro que é o Lupiano. Enfim, o piano eu vi uma vez, eu tive um pouco de medo também, assim, ficar um pouco longe, vou ficar na minha. Eu acho que tem essa coisa da geração, né? São homens de uma geração anterior em que a austeridade era quase que sinônimo de um bom trabalho, né? Isso é importante a gente também contextualizar os nossos documentos, né? Ou seja, Uhum. são documentos, são homens documentos de um outro momento, né? Enfim, às vezes hoje, você quer saber, eu fico pensando, porque às vezes a gente tem hoje orientandos que nos tratam com informalidade, isso eu não vejo nenhum problema, mas Uhum. confundem essa informalidade com uma disponibilidade full-time ou mesmo um desrespeito à sua formação. E daí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem que separar, né? Uhum. Liberdade essa que a gente não tinha com esses outros homens que conseguiam se manter bastante diferenciados hierarquicamente mesmo, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer que existe uma hierarquia entre orientador e orientando, né? Não Uhum. precisa existir uma hierarquia na relação pessoal, mas existe uma hierarquia de conhecimento, é claro que existe, né? E se a gente também não fizer jus a isso ou respeitar isso, daí a gente coloca em risco a própria produção do conhecimento e a própria universidade, né? Sim, claro. Claro. Então, acho que a gente também não precisa conseguir separar as coisas, sabe? E talvez eu vejo pelo próprio caso do SEB que os orientandos dele que eu conheço, orientandos e orientandas, são historiadores super competentes nas suas áreas, assim. Eu tive os que eu tive contato, né, com o Luiz Felipe, a Samira, que eu acho que assim é de uma incompetência incrível, as pessoas que passaram o trabalho com ele. Mas você citou um negócio que eu acho muito interessante e eu preciso tocar nesse assunto. Porque quando a gente estava escolhendo ali quem a gente ia chamar para formar banca para entrevistar o Ibaba, você foi indicada, né, pelo professor Luiz Felipe, e eu achei maravilhoso, a Verônica também, o seu texto de descrição no Lattes. E você diz que foi quando. Enfim, eu achei incrível que assim, isso está na descrição do Lattes. Você dizer que quando você se tornou pesquisadora, você se descobriu mulher. E aí você citou também esse lance do SEB ter orientado muitas mulheres. Como é que era o cenário dessa pesquisa, assim, das mulheres como pesquisadoras e como é que foi, enfim, como é que você vê isso mudando com o tempo? Você vê isso se alterando, enfim, como é que você está acompanhando isso como uma mulher pesquisadora? E explica esse negócio de se tornar pesquisadora e se descobrir mulher. Então, eu acho que eu, como muitas mulheres, né,
não sabia que era mulher, até um determinado momento da minha vida. Isso não quer dizer que eu nunca tenha me olhado no espelho, né? É lógico, né? Eu já tinha tirado minha roupa e me olhado no espelho e visto que o meu corpo era um corpo feminino, né? Mas saber que o corpo era feminino, usar roupas, né, que são socialmente aceitas como femininas e etc., não dizia, era não mostrava uma consciência sobre o que significava ser mulher, né? E isso eu só fui descobrir depois na pesquisa, né? Já existiam professoras lá na Universidade de São Paulo que nos cutucavam a pensar essas relações. Mas a minha configuração, né, default, era tão forte que eu de verdade ouvia aquelas coisas durante a graduação e não associava muito, não, assim. Depois, foi no próprio movimento social que eu aprendi isso. Porque no movimento social, no MST, por exemplo, tinham questões de gênero muito fortes. E existia uma tendência da crítica das mulheres a tomar as posições de liderança, a estar na coordenação de algumas ações. E aquilo eu fui olhando, eu falando assim, nossa, mas parece que a universidade, a escola e etc. não é tão diferente assim desse lugar que eu estou estudando. Então foi ao longo com aquelas mulheres do movimento social que eu fui também vendo a minha condição de ser mulher, né? A minha condição feminina que evidente é uma condição muito privilegiada ainda, porque eu sei que eu sou uma mulher branca, nasci numa família de classe média, enfim, mas ao mesmo tempo me colocava desafios, né? E dentro do universo de orientação e de composição de caminhos a serem seguidos, né? Sempre pesava, por exemplo, você vai casar? Você vai ter filho? Isso não vai atrasar seus estudos, né? Te perguntaram isso em banca já? Já, claro, né? E já me trataram numa banca de concurso público depois, né? De algum tempo, já me falaram assim: ai, você é tão novinha, ainda tem uma vida inteira para frente, depois você volta e presta aqui, né? Eu tinha ficado em segundo, terceiro, sei lá, lugar, eu passei, mas não em primeiro, e meio que de prêmio de consolação eu recebi assim: olha, não, mas você tem, né? Muita coisa assim, no sentido de que você é muito novinha, você tem um monte de coisa para coletar ainda, né? Então tem discriminações de gênero e de idade, né? Enfim, que pesam nesse mundo acadêmico, né? E com isso não estou aqui querendo também me vitimizar, né? Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que contextualizar, né, as condições. Acho que mulheres que vieram antes de mim enfrentaram uma batalha muito mais pesada. Por exemplo, a gente olha, né? São muitas as mulheres que fizeram opção por ter uma profissão numa geração anterior e que não estabeleceram relações amorosas ou familiares, não constituíram suas famílias porque tiveram que optar entre serem casadas e mães e ter uma carreira. Isso é uma escolha cruel, que nunca foi feita em relação aos homens, né? Então, nesse sentido, é duro, né? Eu pude, graças, acho que ao caminho trilhado por essas que vieram antes de mim, né? Casar, ter filhos e estabelecer no sentido de ter a vida que eu quis ter, né? Não estou achando também que a pessoa precisa casar e ter filho para ser feliz, não é isso, né? Pode não querer e é legítimo também, desde que não queira. O meu problema é isso ser uma imposição, né? Ou uma escolha entre, ou você tem uma carreira, ou você pode casar. Daí isso é injusto, né? Então, essas coisas, eu fui me descobrindo mulher e fui descobrindo essa condição feminina, né? A partir da vivência com os movimentos sociais e daí pude começar a perceber, né, as diferenças que tem na vida mesmo. E acho super legítimo, por exemplo, um movimento de algumas mulheres que vem colocando no currículo Lattes, por exemplo, quantos filhos elas têm, né? Porque cada filho custa pelo menos 1 a 2 anos de vida acadêmica nossa, né? Custa de verdade, porque você vira uma grande mamadeira durante um tempo grande, porque você gesta uma vida, e isso te tira, né, do seu trilho, né? Enfim, porque atrasa, né? E atrasa muito mais do que escrever um artigo ou fazer uma pesquisa de pós-doc, né?
Então, assim, algumas mulheres vêm hoje colocando, e eu acho que é legítimo, porque a gente tem que pensar nisso também, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque você está falando de uma realidade na virada dos anos 90 e 2000, né, quando você fez sua pós-graduação. E eu, né, no meu lugar de homem, com todos os privilégios de ser um homem branco, cis, eu acho que eu nunca parei para pensar em certas questões de como de fato muda para uma mulher o trabalho acadêmico. Eu sempre tive aquela visão inocente, talvez, falta de ter lugar de fala, de entender esses vieses. Recentemente, a gente gravou um interlocuções com a professora Barbara Weinstein. E ela, já para o final da entrevista, teve alguns questionamentos sobre alguns caminhos de pesquisa dela, porque mudou e tudo. E a gente estava esperando uma resposta super historiográfica do que por que mudou. Ela falou assim, porque eu tenho 2 filhos especiais. E eu tive que fazer uma pesquisa que dava para que eu não precisasse sair da minha cidade, que eu poderia ir no arquivo que está na minha cidade. Então, na verdade, a minha primeira escolha pela pesquisa nem foi de interesse, foi de que eu precisava fazer pesquisa e eu sou mãe. Então, e aquilo foi um certo choque, assim, tipo, uma coisa que eu nunca pararia para pensar. E a gente está em 2020, eu me senti extremamente envergonhado. Era uma coisa que eu deveria ter pensado, claro que isso ser mãe afeta completamente a vida acadêmica. Eu queria saber, você é mãe? Você é mãe. Como é que foi esse processo para você de ser mãe e acadêmica e pesquisadora? Interessante, porque eu estava no final do doutorado, eu mantive, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado sem mestrado, eu casei efetivamente, né? Mas já tinha um relacionamento com quem é o meu atual marido, né? Enfim. E no final do doutorado, a gente tem uma questão também que é bastante importante da gente falar, tem um relógio biológico, né? Que roda independente da profissão da gente. Então tinha uma coisa assim, bom, ou vai ou não vai mais, né? E daí eu com meu marido, a gente fez um acordo, ó, vamos começar a tentar aqui, a ter um filho, porque é uma coisa que eu quero, né? Ele, de verdade, não era uma coisa que ele tinha como uma projeção tão importante na vida dele, porque ele já tem uma filha de um primeiro relacionamento dele, né? Mas eu queria muito ter essa experiência de ser mãe. E daí a gente acertou e, bom, começamos a tentar, né? E daí eu fiquei grávida, sem saber que fiquei grávida, né, ainda, no finalzinho, assim, eu defendi o meu doutorado, as últimas linhas do doutorado eu escrevi já esperando o Gabriel, que é o meu filho, né? E daí, bom, teve até uma conversa com o Seb muito engraçada, porque eu mandei uma versão que teria que ser final da tese, né? E daí ele fez uma crítica duríssima, como ele sempre fez, né? E daí eu comecei a chorar no telefone, né? Daí ele falou assim, Suzana, o que aconteceu? Ó, desliga, depois você me liga, tá? Daí eu falei assim, tá bom. Daí eu desliguei, mas eu tava mal, né? Daí eu não me reconhecia naquilo, né? Porque aquela crítica não era mais dura do que as outras que ele vinha fazendo ao longo da vida toda, né? E daí, bom, falei, fui sim, me sentindo muito estranha, fiz o teste e deu positivo. Daí, alguns tempos depois, eu liguei para ele e falei, professor, não sei o que, descobri que eu tô grávida. Ele falou, é por isso que tava então chorando, né? Porque assim, nunca tinha sido a minha reação, né? Frente a uma crítica dura. Enfim, daí, bom, defendi grávida e consegui ter o Gabriel logo na sequência, né? Então, recém-doutora, eu tive o desafio de ser recém-mãe também, né? E foi uma coisa assim, mudou completamente a minha vida. E acho que isso é uma coisa interessante da gente falar também, né? Existe uma romantização da maternidade. E a gente, mulher, fica muito seduzida por essa ideia genérica do que é ser mãe, né? E, a prática, a ideia prática da coisa não é muito encantadora, pelo menos pelos primeiros meses, né? Então, a minha vida, que era uma vida de muita independência, de um caminho bastante particular aí, que eu trilhei para mim,
foi roubada, completamente roubada por uma criança, né? Que naqueles primeiros tempos eu ficava me questionando muito, falando assim, putz, por que que eu, em sã consciência, deliberadamente resolvi fazer isso comigo mesma, né? Eu não conseguia fazer mais nada. A vida do primeiro mês, por exemplo, quando nasce um recém-nascido, é uma coisa avassaladora e terrível, porque você é uma grande mamadeira, você tem que dar mamar o tempo inteiro para aquela criatura, você só tem tempo de comer, tomar banho, limpar a criatura e dormir um pouquinho, né? E daí já começa tudo de novo. Então, assim, você é roubado de tudo que você tinha como referência de vida. E isso foi muito difícil para mim, né, no começo. E daí as pessoas falam de depressão pós-parto. Não, não foi isso que eu vivi. Eu não tive depressão pós-parto. Eu tive um impacto com uma nova vida, né? Que foi desejada num momento por mim, mas desejada a partir de um referencial que eu não sabia qual ia ser, né? E eu sempre falo isso muito, porque eu acho que é muito importante que as mulheres tenham a consciência de decidir sobre coisas mais reais do que essa ficcionalidade que a gente também apregoa, né? Bom, aos poucos, é evidente, né? A gente vai se apaixonando por aquela criatura que aprende a sorrir, que não tem dente, né? E que olha para você com, né, um olhar encantado. E é evidente, hoje eu não poderia viver sem o Gabriel, né? Mas, e sou completamente apaixonada por ele, ele é um grande companheiro, adoro, enfim. Mas é isso, né? Não é mais a mesma vida que eu tinha antes, completamente diferente, né? Nunca mais será a mesma, né? E daí as pessoas vão falar assim: ah, mas isso acontece com um casamento. Não, não é a mesma coisa. E não é porque eu não ame o meu companheiro, mas é que o filho é um laço de dependência e de coisas que espero que eterno, porque se tudo correr conforme a gente espera, ele vai embora depois de mim, né? Então, assim, é outra dimensão, né? E a vida muda completamente, as suas decisões, né? Como você disse, né? Passam a ser mediadas por essa escolha. Então, eu vou morar onde? Por exemplo, eu vim para Pindamonhangaba e vim para Unital e etc., porque o Gabriel, nascido em São Paulo, começou a ter muita infecção e doenças respiratórias e etc. E ele não conseguia mais viver em São Paulo. Ele tomava antibiótico o tempo todo, né, para continuar vivo. E um dia eu desesperada na pediatra, ela virou e falou assim, eu falei, o que a gente faz? Ela falou assim, muda de cidade. E foi isso que a gente fez, né? A gente mudou de cidade, né? E isso tem um impacto na minha carreira, certamente tem, né? Mas enfim, ou seja, a minha vida mudou completamente, né? Depois da vinda dele. E eu não seria uma mãe decente se eu não fizesse as mudanças que eu fiz. Fui eu que quis colocar ele no mundo, né? Enfim. Mas é isso, tem um impacto imenso, imenso. Bom, que a gente está se encaminhando agora para o fim. Eu queria ficar mais umas 2 horas falando com você, mas eu queria saber dos seus projetos. Você é professora da Unital. A Unital é uma universidade pública municipal, e, enfim, você tem alguns projetos lá. Fale das suas publicações também, onde a gente consegue adquiri-las. E se Então. eu preciso ir para Pindamonhangaba para conseguir um autógrafo. Não, agora a gente manda assinatura escaneada. Olha que chique. Que horrível, né? Ai, que impessoal, meu Deus. Imagina. Não, olha, os projetos são o seguinte, nessa trajetória tortuosa que você mostrou aí, né? Como eu disse, a única coisa constante foi a história oral e é a única coisa constante ainda hoje. Porque eu fiz uma outra virada grande, né, profissional, depois da defesa do doutorado, que foi nessa área de identidade, etc. Eu vim para a Unital, e na Unital, a gente não tinha uma pós-graduação em História, a gente não tem ainda uma pós-graduação em História. E eu sempre também tive um namoro com a área da educação, então fui para a área da educação.
ensino e educação. E daí comecei a estudar ensino de história, mas também identidade profissional docente, enfim, essas questões. E foi nisso que eu acabei, que eu estou, né, trabalhando até hoje, é nessa direção que as pesquisas vão, né, na ideia de como a história oral e como as identidades docentes acabam influenciando, né, o jeito da atuação e das práticas de professores de história, né, e como, então, formação inicial na universidade é parte do que compõe um professor de história, né. Então, assim, hoje eu estou ainda mais nessa área da educação, né? Mas eu continuo publicando coisas, assim, sobre metodologia, acho que vale, né, dessa parceria minha com o SEB, tem um livro que para mim é muito especial, que chama Guia Prático de História Oral, né, que na verdade é um livro que eu fiz com ele, a partir de experiências aí na área de história oral. Tem muitos artigos e tal que as pessoas podem ver sobre história oral e docência, história oral e movimentos sociais, enfim, que são as coisas que eu fui sistematizando, né, ao longo do tempo. Tem os livros que são resultados aí de projetos de pesquisa da área do tempo, né, da graduação e da pós, que foi esse que foi indicado para o Prêmio Jabuti, que está no Google Books, então não precisa comprar. Tá de graça, é só botar o nome, né? Não tô nem querendo direito autoral. A gente doou os direitos autorais desse livro, né? Então, chama Vozes da Marcha pela Terra, e tem um outro que chama Vozes da Terra, muito parecido, não foi intencional, mas foi uma escolha editorial na época, que saiu pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, também está online, né? Então, todos esses vocês podem colocar, né? Coloca Suzana Ribeiro, coloca coisa que está aí, todo mundo pode ter acesso. O guia prático é da editora Contexto, então pelo site da Contexto consegue comprar. Esse eu não tá online, né? Tem algumas partes até online. E tem um outro livro de história oral e educação que saiu pelo Centro Paula Souza, também online. Então, é colocar história oral e educação, Suzana Ribeiro, enfim, vocês encontram. Eu publiquei com uma parceira de pesquisa, né, que é a professora Maria Lúcia, lá do Centro Paula Souza. Então, assim, tem muita coisa, e isso eu acho que é uma definição também minha, né, e tal, que é de distribuição gratuita. Desde o primeiro livro que eu publiquei, e hoje eu já tenho acho que mais de 10 livros publicados, acho que 12, eles têm uma tendência a serem de distribuição gratuita, de estarem aí abertos, porque a Agora, ideia misericórdia, você é uma máquina de escrever, hein, Suzana? não, eu dei muita sorte, tive bons parceiros, né? E dei pontos com nó, digamos assim, né? E algumas pessoas podem dizer que os livros não são tão bons também é uma outra justificativa possível. Mas leiam, né? Não me importo, vai lá, lê, depois faz a crítica, a gente conserta e escreve um outro, né? Mas, enfim, muita dessa produção está aí disponibilizada, então não é difícil, não tem que vir para Pindamonhangaba, embora quem quiser vir, vai ser muito bem-vinda. Eu tenho uma casa gostosa, porque eu vendi um apartamentozinho em São Paulo, comprei uma casa grande aqui, então podem vir, vocês vão ser bem recebidos sempre. Um colega historiador lá de Natal, ele falou ele mandou uma mensagem para mim que ele ia vir para São Paulo. Ele falou: adianta, com R$ 200 eu passo quanto tempo em São Paulo? Eu falei: umas 4 horas, mais ou menos. Mas é mais ou menos isso. Quem quiser te caçar nas redes sociais, Suzana, como é que faz? Ou você é aquele típico historiador bicho grilo que não está em rede social nenhuma? Não, eu tenho, acho que eu estou até em muitas, mas eu só não respondo muito na hora. Porque para escrever tudo isso não dá tempo de ficar só ligado nas redes sociais. Mas vocês me encontram como Suzana Ribeiro
colocar Suzana Ribeiro é complicado porque tem um monte, né? Mas Suzana Ribeiro Pindamonhangaba, por exemplo, só tem eu. E daí no Facebook consegue encontrar assim. E no Instagram é SLS, né? Suzana Lopes Salgado, daí Ribeiro. Então, SLS Ribeiro. Também tô por lá. E, enfim, tem LinkedIn, acho que eu tenho todas essas coisas e tem e-mail também que funciona bem, susana.ribeiro@gmail.com, daí todo mundo encontra também. Maravilha. Suzana, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada a você, Jonathan, de novo pelo convite. Parabéns pelo programa. É muito importante, só finalizando, né? É muito importante essa parceria assim de divulgação científica, né? Principalmente no momento que a gente vive de um distanciamento do conhecimento científico do público em geral, né? Então, eu valorizo muito ideias como a sua, já falei isso para você, né? Mas queria deixar aqui registrado que trabalhos como o seu são fundamentais. A gente tem que não só incentivar, valorizar, divulgar, né? Porque é um jeito, eu acho, de que o dinheiro público que é aplicado com pesquisas e no pagamento dos professores seja justificado publicamente, né? E que as pessoas vejam que o que a gente faz é sério e o que a gente faz tem um comprometimento, né? Não o que estão falando que é, né? O comprometimento, mas tem um comprometimento público e que vale a pena, né? Uma nação é construída em cima desses conhecimentos. Então, obrigada pelo seu trabalho. Obrigado pelas palavras. Obrigado a você que nos assistiu ou nos acompanhou até agora, nos ouviu pela rádio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e até a próxima segunda-feira.